Olá, bem-vindo aqui. Você está acompanhando uma série que nós chamamos de Ponto a Ponto da Reforma da Previdência Social. E o motivo do ponto a ponto é o seguinte: é muito ampla, é muito difícil a gente entender, então nós resolvemos trazer pessoas que têm credibilidade, todos têm os que vieram aqui, para a gente pegar dois pontos principais e ir analisando ponto a ponto. Hoje aqui os nossos dois convidados, o João Caires, que é secretário-geral da CUT. Caires, obrigado mais uma vez pela gentileza. O professor José Roberto Savoia, professor da USP, também está aqui conosco. Savoia, muito obrigado também pela presença. Obrigado. Bom, vamos olhar então aqui no nosso telão, né? O ponto que a gente vai discutir no programa de hoje. Vamos colocar aqui o ponto para o pessoal poder ver, né? E ficar aqui, tá cá. Reforma da Previdência. O dinheiro da Previdência deve vir só das contribuições vinculadas a ela, sim ou não? Caires, o dinheiro da Previdência deve vir só dela, sim ou não? Não. 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 Professor Savoia, o dinheiro da Previdência deve vir só das contribuições vinculadas a ela, sim ou não? Ele já não vem há muito tempo, então não pode ficar unicamente restrito às contribuições. Ok. Bom, Caires, por que não? Da onde deve vir o dinheiro da Previdência, além daquela contribuição que a gente dá quando a gente é descontado no INSS e a empresa paga a outra parte? Tá, que na verdade assim, tem também o sistema tripartite, que também o governo, né, quando é funcionário estatal, aquela coisa toda, o governo também põe. E que só as contribuições em si, como o nome já diz, previdência, não vai prevenir nada lá na frente, porque as contribuições só com essa visão, no longo prazo, você não tem comparação nenhuma. Se você fizer, por exemplo, pega o seu valor que você paga para a Previdência e abre um plano de previdência privada, como não tem as outras contribuições, o valor que você vai receber lá na frente é metade de um salário mínimo, né? Então é muito pouco. Então, quando foi pensado o sistema de seguridade social, já pensaram não só na contribuição, até para a pessoa ter uma relação de quanto ela contribui, e tem os valores, os percentuais que ele vai receber de aposentadoria, até o teto, né? Então, quem contribui pelo teto, futuramente a intenção é que ele receba pelo teto. E as contribuições que existem, como a CSL, o PIS e o COFINS, né? Ou quando tinha CPMF também contribuía uma parte, e as loterias. Então, é uma forma de você ter no futuro algo saudável. Savoia, de onde deve vir, então, além daquela contribuição que o trabalhador faz, que é descontado do salário dele, e mais o que a empresa paga? Veja, são duas questões que o Caires colocou as duas, e eu queria fazer um contraponto. De fato, a Previdência não consegue sobreviver só das suas contribuições. Então, existe um certo nível de recursos que o governo deve aportar. Então, se estabelece um déficit. E esse déficit, o que tem acontecido com ele é que ele vem crescendo cerca de 1% do PIB a cada 5 anos. Eu trabalhei no governo Fernando Henrique, era 5% do PIB o déficit. Hoje nós estamos em 8%. E se continuarmos, ele vai passar para 11% e daqui a 20 e poucos anos a 14%. Então, existe uma tentativa de se frear o déficit, o que é importante. Quanto às questões do COFINS, do PIS, da contribuição social sobre o lucro líquido e a receita das loterias, ela vem para o conjunto da Seguridade Social, que é a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Então, se nós dissermos que ela tem que ser integralmente para a Previdência, nós estamos mascarando um pouquinho a situação, porque nós vamos deixar a saúde descoberta ou a assistência social. Mas, no geral, o governo, inclusive, concorda, ele vai ter que cobrir uma parte do déficit. Caires, como é que você responde? Então, na verdade é isso. A gente tem essa questão, mas o sistema todo é o sistema de seguridade. O orçamento é um só, você não separa. Lógico que tem que acompanhar isso para saber, e por isso já foram feitos alguns ajustes. O Fernando Henrique Seguridade, então, só para entender, nós temos a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Três coisas lá dentro. Três coisas lá dentro. E isso aí, historicamente, tem sido superavitário. Essa questão da Previdência, ela varia muito também com a questão da economia. Se a economia está crescendo, você vai agregando mais gente contribuindo à Previdência, você consegue. O momento atual, a gente tem um problema de desemprego terrível. E isso você diminui as contribuições da pessoa. E você apresenta, lógico, vai ficar deficitário. Mas a gente tem que pensar não só nisso, né? Pensar em outras formas de contribuição. No outro programa eu até tinha comentado um pouco por cima e procurei ler. Tem alguns países, por exemplo, a Noruega, ela criou um fundo soberano, né, que ela se utiliza do petróleo. A gente descobriu muito petróleo no Brasil. Você pode pensar algo lá na frente de parte do royalties do petróleo também financiar a Previdência, para você cobrir o rombo da Previdência. No caso do ponto de vista
das contribuições. Agora, Samuel, me explica uma coisa. Então, aumentando o PIB do Brasil, diminui o déficit da Previdência ou não? Porque o PIB aumentou nos últimos anos. E, no entanto, assim mesmo o déficit estava aumentando. Como é que é isso, para eu entender? O que aconteceu no Brasil foi um fenômeno interessante. O Brasil cresceu a sua arrecadação. Então, na década de 90, nós arrecadávamos cerca de 24%, 25% do PIB. E chegamos até 34% de arrecadação do PIB. Nós crescemos nessa arrecadação. Então, o país passou por uma sensação de que tinha mais recursos para serem gastos. E, na verdade, eles foram comprometidos com previdência, funcionalismo e outros casos. Mas o que aconteceu? As despesas da Previdência, elas cresceram em termos reais por conta da longevidade e pela estrutura etária do país, onde nós temos menos pessoas contribuindo a cada dia para aqueles que se aposentam, que crescem. Então, na verdade, nós temos dois fenômenos que ocorreram simultaneamente. A sensação de riqueza que a gente tem, ela não dura mais. Você veja que nós tivemos uma recessão aí de quase 10% nesse período recente, e isso daí jogou a nossa arrecadação para 32% do PIB. Então, nós estamos arrecadando menos e estamos gastando com previdência cada vez mais. É isso que o governo se Agora, Caires, também pesa nisso o fato, vamos dizer, quando eu era menino, a pirâmide etária brasileira era desse jeito assim, né? Ou seja, tinha pouco velho e muito jovem. Hoje eu estou fazendo parte do outro lado, ela ficou diferente. Hoje você tem menos jovens e muito mais velhos como eu aí para receber da Previdência. Não é verdade? Isso também não pesa? Não, isso pesa, mas não é o momento atual. Ainda vai demorar muito. Né? Eu na verdade estou nessa idade. Assim, a gente precisa pegar os demógrafos aí, fazer um debate, porque, na verdade, nós estamos tendo uma janela demográfica muito boa no Brasil atual. Na questão do pessoal que está na população economicamente ativa, e nós estamos perdendo isso. Coisa que os países primeiro mundo, vamos dizer assim, aproveitaram bem. Por exemplo, nós estamos tendo a melhor geração, a geração mais bem formada, porque foram criadas novas universidades, várias pessoas nesse sentido, e infelizmente chegamos num momento de quase depressão do país e não tem emprego. Por exemplo. A indústria foi completamente destruída, essa questão da coisa mais assim, mas, por exemplo, a indústria de engenharia, né, a indústria de construção civil, está tudo parado. Então, uma molecada, né? Os jovens que se formaram, que são os mais bem formados dos últimos tempos, nós dobramos o número de pessoas nas universidades, mas não tem o que fazer, porque é por causa do desemprego. Então, assim, a questão demográfica hoje no Brasil não tem esse problema. E quando foi feita aquela alteração, o 85-95, né, esse fator que foi criado em substituição ou trocar pelo fator previdenciário, e com progressividade, então até 2027 você vai ajustando. Então, não tem esse problema. Então, o problema que a gente vai ter no Brasil, da demografia, alguns falam em 2060, 2030, há algumas discordâncias, mas a gente precisa estudar isso a fundo. A gente não tem um problema agora para apresentar esse modelo que querem fazer na reforma da Previdência. A mesma coisa, em 98, quando foi feito um ajuste no Brasil, essa questão de idade, que se colocou a idade mínima prevista, que já estava previsto antes, nós ficamos além dos países do primeiro mundo. E hoje eles querem fazer um ajuste de novo, que nós vamos ser, assim, referência para ninguém, porque mesmo quando se fala em idade de aposentadoria, nós não estamos muito longe dos países da OCDE, está mais ou menos ali. Samuel. Eu queria fazer alguns ajustes aí, né? Vamos lá. Esse bônus demográfico, né, que o Caires mencionou, ele sempre foi uma oportunidade para os países se tornarem mais ricos, né? O que aconteceu é Espera um pouquinho. O que é exatamente um bônus demográfico? Eu fiquei completamente perdido agora. Melhor explicar para mim. O bônus demográfico é essa condição que o Caires mencionou, de que nós estamos tendo, neste momento, né, mais gente pagando do que recebendo. A maior proporção de jovens entrando no mercado de trabalho. E pagando previdência. Aí é que está. Como o desemprego está alto e a informalidade também, né, isso não está se revertendo em receita para o sistema previdenciário. Então, embora em teorias é ótimo, na prática isso não está gerando caixa. E o que é pior, o período que você tem esse bônus demográfico é quando os países afloram e se tornam ricos. Então, boa parte dos meus amigos demógrafos, eles falam o seguinte: o Brasil, ele corre o risco de se tornar velho,
sem ficar rico. Perder a janela demográfica. Perder a janela. Mas vocês concordam essa isso? janela demográfica. Então, é uma questão muito complexa, né? Você fazer afirmações sobre isso, porque a estrutura etária, ao mesmo tempo que está mudando, ela se alterou muito rápido. Eu costumo retratar de uma forma muito simples. Os países desenvolvidos, eles levaram de 50 a 75 anos para ter um forte aumento da expectativa de vida. No Brasil, isso aconteceu em 25 anos. Quer dizer, rapidamente a população brasileira começou a viver mais, é isso? Exatamente. E aí nós passamos a ter que gastar muito e nós também, como o Brasil é um país com uma desigualdade muito grande, nós procuramos corrigir isso, os governos todos, né? E rapidamente nós gastamos mais. Só que nós chegamos numa situação, eu não diria limite, porque o país pode crescer, mas nós chegamos numa situação que fica difícil não controlar esse crescimento. Cara, só para ver se eu entendi. Então, na Seguridade Social, como vocês já explicaram, tem o pagamento dos trabalhadores, tem o pagamento do empresariado, tem os impostos que vocês listaram, mas a Seguridade Social é a Previdência, a Saúde e também a Assistência Social. Sim. Não é isso ou não? Uhum. Bom, da onde mais poderia vir grana para colocar aí, para poder arcar com esse custo? Não, tem N possibilidades, né? Por exemplo, muita parte, o dinheiro que às vezes complementa, por exemplo, vamos pegar assim, juízes, militares, então, é o Tesouro que paga. Né? A gente às vezes fica falando muito da Previdência, de pensão, que é tudo salário mínimo, né? 80% das pessoas recebem salário mínimo na Previdência. Aí a gente vê, para outro lado, que também sai do Tesouro, sai dos nossos impostos, por exemplo, auxílio moradia para um juiz, mais de R$4.000, dá para pagar 6, 7 aposentados aí da Previdência, entendeu? Esse dinheiro sai do mesmo lugar, então tudo sai do mesmo lugar. A gente tem que... O mesmo lugar, quer dizer, é o bolso da gente? É o bolso da gente, é o imposto, é o caixa, é o tesouro do governo, que paga de alguma maneira. Né? Então tem vários benefícios que algumas profissões, ou sei lá, carreiras têm, que a gente tem que rever, porque tem países ricos aí que não pagam isso para juiz. A gente pode ver, né? Avaliar como é que eles recebem tudo isso e por que no Brasil até os salários são mais altos. Então são coisas que você pode repensar, mas a sociedade tem que fazer uma discussão, falar, nós queremos que na velhice as pessoas sejam atendidas de alguma maneira, ou com o que ele contribuiu, ele consegue receber um valor maior da aposentadoria, recebe o teto da aposentadoria, que hoje está próximo de R$5.500, ou que pelo menos a pessoa que não conseguiu contribuir, ou que teve dificuldades, com desempregados, os doentes, recebam pelo menos o salário mínimo. O que a gente está vendo na maldade agora nessa reforma é que eles querem desvincular o salário mínimo também. A pessoa vai receber menos que o salário mínimo. E o que é pior, por exemplo, as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, o LOAS, que era 65 anos. Aí o cara não consegue aposentar até os 65 anos. Aí eles querem aumentar para 70. Aí o que ele faz dos 65 até 70? Morre, porque ele não vai ter nada para receber. Então você amplia justamente num momento difícil, que aí tem pessoas deficientes, pessoas acidentadas de trabalho e os velhos que por algum motivo não conseguiram se aposentar. Bom, nosso tempo está esgotado desse debate. Tá. Olha, Ótimo. Gentilmente aqui conosco, o Caires, que é secretário da CUT, o professor Savoia da USP, né, debatendo mais um ponto dessa série de programas, e nós queremos convidar você para assistir o próximo programa com outro ponto importante da reforma da Previdência. Até mais.